Boa tarde, quarto ano. E aí, como tem passado todos? Joia? Vamos começar as aulas de Geografia do Caderno 3. Lembra, eu sou a professora Adriana e hoje nós vamos estudar a unidade 9, as estrelas da bandeira do Brasil. Nós vamos fazer da página 145 até a página 146. Nossa rotina. O que nós vamos estudar hoje? Nós vamos aprender sobre as cores e as estrelas da bandeira do Brasil. Nós vamos fazer a leitura das páginas 145 até a página 156. Nós vamos resolver atividades juntos da página 147 a 152 e vocês em casa terão que terminar o exercício 4 da página 155 e 156 e fazer a tarefa, os exercícios 1 e 2 na página 161. No final, como vocês estão acostumados, mandar as dúvidas e as correções da atividade e de toda a tarefa para o professor. Bora lá começar? Força! Primeiro nós vamos relembrar o que nós estudamos até agora. Nós começamos o quarto ano estudando o Brasil, o nosso país. Nós estudamos primeiro que o país é formado pelos estados. Lembram? Cada pedacinho é um estado. E, juntando vários estados, dependendo da localização que eles estão, eles formam as regiões. Continuando, nós estudamos a rosa dos ventos, com os pontos cardeais e colaterais. A rosa dos ventos, ela nos mostra a localização entre dois lugares. Depois, nós estudamos o nosso estado. A apostila anterior, o caderno 2, nós fizemos uma pesquisa sobre o estado de São Paulo. E vimos a importância dos bandeirantes para a formação do nosso estado e principalmente para a nossa cultura, para a nossa região, que eles foram muito importantes para a cultura caipira. Lembraram de tudo isso? Olha lá o Zé Carioca, não se esqueçam, brasileirinhos. Mas eu vou mostrar uma pergunta para vocês, uma imagem, né? Seja curioso. Você sabe que pássaro é esse? Você conhece? O que você sabe sobre ele? Seja curioso, pesquisa. Eu só vou falar para vocês no final da unidade 9. E agora? Você sabe o que essa imagem representa? Essa imagem é a bandeira do Brasil. Eu acho que muita gente lembrou, né? Uma coisa que nós não podemos esquecer. Vamos lá no trocar ideias da apostila. Pergunta, você sabe qual é o significado das cores da bandeira do Brasil? Sabe quantas estrelas há na bandeira brasileira? O que essas estrelas representam? Será que o Brasil sempre teve essa bandeira? E aí? Você saberia responder alguma dessas perguntas? Nesta e nas próximas aulas de Geografia, nós vamos descobrir juntos a resposta para elas. Então, nós vamos estudar a bandeira do Brasil. Começando a unidade 9, as estrelas da bandeira do Brasil. As bandeiras do Estado brasileiro são bem diferentes uma das outras. Cada uma tem cores, desenhos e história próprias. Muitos brasileiros não conhecem as bandeiras de todos os estados, mas há uma bem conhecida para todos, que é a bandeira brasileira. Pessoal, olha lá na nossa imagem. Aqui está mostrando o hasteamento da bandeira na Escola Técnica Senai, lá na cidade de São Carlos. Bandeira brasileira, importante, nós devemos respeito. Agora, o que significa hasteamento da bandeira? É o ato de erguer, subir a bandeira ao longo de um mastro. Então, a bandeira é essa parte de tecido. Mastro é essa estrutura que sobe a bandeira, que ela fica no alto. Olhem na imagem uma bandeira do Brasil em um mastro. Algumas vezes vamos encontrar a palavra pendão. E pendão, pessoal, é a mesma coisa que bandeira, tá? Significa bandeira.
Continuando falando da bandeira do Brasil. Todos nós conhecemos bem essa bandeira, a verde, amarela, azul e branca. Quando a vemos em qualquer lugar do mundo, sabemos que é a bandeira do Brasil. Todos os países têm uma bandeira que os representa. Ela é um símbolo muito importante e por isso deve ser respeitada. Vamos olhar a imagem. Nessa imagem, lá na ONU, Organização das Nações Unidas, nós temos várias bandeiras, mas são de outros países, tá? Pessoas que falam outras línguas, outros governos. Então, cada país tem a sua. E nós, brasileiros, devemos respeitar a nossa, tá? A bandeira do Brasil. Mas aqui falando, geralmente as bandeiras são coloridas, como mostra aqui, e apresentam as formas geométricas e desenhos variados. Mas você já observou com atenção as cores e as formas da bandeira brasileira? A que realmente a gente tem que gostar, que a gente tem que conhecer? Uma dica, você sabia que a palavra pendão aparece no hino da bandeira? Ele começa assim, salve lindo pendão da esperança. É a mesma coisa que bandeira, a palavrinha pendão. Então, salve lindo, a bandeira da esperança. Salve símbolo, Augusto da paz. E Augusto significa magnífico, importante. Olha lá, dicas importantes para a gente conhecer. Falando das cores da nossa bandeira. A bandeira que conhecemos hoje, ela foi criada depois que o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Quarto ano, monarquia e república são formas de governo, tá? Monarquia é quando o país é governado por um rei e república quando é governado por um presidente. Então, monarquia e república são formas de governar um país. Agora, essa bandeira, ela foi criada em 19 de novembro de 1889, 4 dias depois da proclamação da República. Então, nós temos uma bandeira recente, é a nossa atual bandeira. E o que significa as cores? O verde. O verde representa a família real portuguesa, os portugueses que nos descobriram. Mais popularmente, ela representa as matas brasileiras. O amarelo. O amarelo representa a família da Imperatriz Leopoldina, os Habsburgos da Áustria. A Imperatriz Leopoldina, ela foi esposa de Dom Pedro, tá? Muito importante, vocês vão estudar em história. Indo para o azul é uma homenagem à Nossa Senhora. Ela é padroeira de Portugal e também padroeira do Brasil. E representa o nosso céu. E o branco, que está nessa faixa centralizada, o branco simboliza o desejo de paz do povo brasileiro. Vejam que maneira criativa de representar o significado das cores da bandeira. Isso é uma propaganda de um estado, mas olha como ficou lindo. Agora, outra dica. Primeiro aqui o quadradinho, olha o Zé Carioca nos dando uma dica. Você sabia que não devemos bater palmas ao término do hino nacional brasileiro? Moçada, toda vez que tocar o hino, nós temos que ter respeito, postura e nada de bater palmas no final. Acabou o hino? Continue em silêncio. Isso é respeito à nossa bandeira e ao nosso hino. Continuando, o significado das cores, agora já sabemos. Mas e as estrelas? Nós não falamos das estrelas. O que elas significam nessa bandeira? Vamos fazer as próximas atividades juntos para descobrirmos. E a gente já vai para a atividade 1. Analise o mapa a seguir e responda as questões. Vocês, para fazer essa atividade, vai pedir para utilizar a rosa dos ventos e também uma transparência que vocês pegaram na apostila 2. É uma transparência do mapa político do Brasil. Professora, perdi. Tudo bem. Nós vamos mostrar aqui para vocês
a imagem do mapa atual e também da Rosa dos Ventos. Presta atenção e depois vocês façam a atividade. Na atividade 1, exercício 1, nós temos o mapa político, mas olha a data, pessoal. 1942 a 1977. Então, esse mapa, ele está falando até o ano de 1977. Ele foi válido até 1977. Aqui embaixo está mostrando o estado de Guanabara. Mas esse estado, ele foi extinto, ele deixou de existir em 1975. Então, nós não vamos utilizá-lo, ele já não existia mais. Vamos para a pergunta letra A. Quantas unidades federativas há nesse mapa do Brasil? A expressão unidade federativas, lembram o UF que a gente via na apostila anterior? Significa estados. Então, ele está perguntando, quantos estados tem nesse mapa? Vamos contar? Contem, marquem na apostila de vocês. Olha lá, vou começar aqui por cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá, vou marcando todos, contando todos os estados. Cheguei aqui, 17. Não posso esquecer que bem aqui, nesse centrinho, esse quadradinho, é o Distrito Federal. 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Marcamos todos os estados. Então, no mapa do Brasil de 1942 a 1977, há 25 unidades federativas. Letra B. Observe abaixo a bandeira do Brasil, usada nesse período, até 1977. Quantas estrelas há? Quantas estrelas tem nessa bandeira? Mas fiquem espertos. Olha lá o Zé Carioca dando uma dica. Dependendo do período, o mapa político e a bandeira do Brasil, elas são diferentes de como é hoje. Vamos ver naquela época, como era a bandeira. Estou contando as estrelinhas. Olha lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas estrelas? 11, 12, 13, olha lá embaixo, 14. Todas as estrelinhas nós estamos contando. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Cheguei aqui no cantinho, 25 estrelinhas. Então, na bandeira do Brasil, de 1942 a 1977, há 25 estrelas. Letra C. Preste atenção nos dois mapas e note a diferença. Olha o que a professora falou. O exercício fala assim: coloque o seu mapa político em transparência sobre o mapa que apresenta a divisão política do Brasil entre 1942 e 1977 e responde. Então, era para pegar a transparência de vocês e colocarem em cima dessa atividade. Mas nós vamos ajudar. Nós estamos colocando aqui para a gente analisar o mapa atual, o mapa político Brasil atual e o que era até 1977. Olhando os dois, preste atenção. O que tem de diferente nesses dois mapas? Olha essa região aqui. Tem essa divisão? Antes era só Mato Grosso. E agora nós temos Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E se a gente olhar aqui do lado, olha lá, antes era só Goiás. Aqui agora apareceu Tocantins e Goiás. Então, prestem atenção, apareceu mais divisas. Não constam no mapa do Brasil de 1942 a 1977 duas unidades federativas, quer dizer, dois estados. Não tinha o Mato Grosso do Sul e não tinha o Tocantins. Exercício 2. Observe o mapa do Brasil entre 1977 e 1888 para responder as questões. Quarto ano, percebam que mudou a data. Agora nós estamos em 1988. Letra A. Quantas unidades federativas há nesse mapa?
mais uma vez, nós temos que contar e a gente começa a marcar todos os estados que nós temos no mapa, que é de 1888. Chegamos aqui no 25, que é o que tinha. Sobrou um. Apareceu o estado, a unidade federativa 26. Olha lá, antes não tinha. Notaram que o território entre 1942 e 1977 era só Mato Grosso, isso tudo? E agora ele foi dividido. Foi criado o Mato Grosso do Sul. Então, no mapa do Brasil, de 1977 até 1988, há 26 unidades federativas. Letra B. Veja as imagens a seguir. Quantas estrelas há na bandeira do Brasil usada nesse período? O período que vai até 1988. Se a gente começa a contar, nós vamos perceber que vai aumentar uma estrelinha aqui, a 26ª. Olha, notaram? Cada vez que se fazia uma divisão, uma divisa de um território e um novo território surgia, mudava-se a quantidade da bandeira. 26 unidades federativas, 26 estrelas. Então, nesse período, havia 26 estrelas na bandeira. Exercício número 3. Observe no mapa do Brasil após 1988. Então, após de 1988 até hoje, nós temos esse mapa. É essa divisão. Quantas unidades federativas há nesse mapa? Vamos lá, a gente marca todos os estados, não esquecendo nunca do Distrito Federal. Estávamos aqui, 26. Mas vocês notam que surgiu mais um aqui, olha, tem uma divisa. 27. Olha, lá no início, o primeiro mapa, não tinha essa divisa. Vejam, turminha, mais uma divisão. No mapa de 1988 até hoje, há 27 unidades federativas. Então, nós temos hoje 27 estados. Observe essa bandeira do Brasil, usada de 1988 até agora, e responda quantas estrelas ela traz. Lembra que a gente já pôs o Zé Carioca lá, ele veio falando? Cada vez que tem uma divisão, surge um novo território, aumenta uma estrela? Então, se eu contar contar as estrelas na bandeira de hoje, o que vai acontecer? A gente percebe que vai surgir mais uma estrelinha aqui, a 27ª. Então, na bandeira de hoje, há 27 estrelas na bandeira atual do Brasil. Exercício 4. Reflita sobre a relação entre o número das unidades federativas do Brasil e o número de estrelas da nossa bandeira. E em seguida responda. Eu acho que agora ficou fácil, né? O que essas estrelas representam? Se quando aumenta um estado, surge uma estrela na bandeira, o que essas bandeiras representam? As estrelas representam as unidades federativas do Brasil, ou seja, os 26 estados e o Distrito Federal. Lembra que a professora sempre fala, não podemos esquecer do Distrito Federal. E o que acontecerá com as estrelas da bandeira nacional se for criado um novo estado no Brasil? Fácil, né, moçada? Se for criado um novo estado, uma nova estrela deverá ser acrescentada à bandeira. Quando o Brasil possuía um número menor de estados, a bandeira também apresentava um número menor de estrelas. Então, surgiu um novo estado, aumenta uma estrelinha na bandeira, que mostra a quantidade de unidades federativas tem no nosso país. Agora, vamos melhorar a nossa maneira de estudar. Vocês já estão vendo em português. Tudo que é importante num texto, nós devemos sublinhar, grifar, passar um traço embaixo. Ah, professora, posso usar marca-texto? Quem tiver pode, quem não tiver usa o lápis, mas vai grifando, vai marcando as partes importantes do texto. Enquanto você lê, sublinhe o que é importante lembrar. Por que a professora está falando isso? Agora nós temos um texto para ler.
E esse texto que está na página faz parte da atividade 2 do exercício 1. Virem a página um pouquinho. Olha lá a atividade 2. O exercício 1 fala: releia o texto, as divisas entre os estados e, com a ajuda do professor, grife, sublinhe as ideias principais. E 2, registre nos quadros ao lado do texto o que se pede. Então, do lado dos textos, nós temos esses quadrinhos. Eu vou ler sublinhando. Só que para ajudar, quando for falar das divisas, o que causa a mudança das divisas? Nós já vamos sublinhar de lápis vermelho. Quais são os acontecimentos que contribuíram para as mudanças do número de estados? O que foi que ajudou a aumentar esses estados? Quando estiver falando nisso, nós já vamos marcar, sublinhar de lápis azul. Depois, a pergunta vem: o que são divisas? O que são divisas? Na hora que eu perceber que está falando sobre divisa, eu já vou pôr de lápis roxo. E o que são os marcos? Na hora que eu perceber que vai falar de marco, eu já uso um lápis preto. E aí a gente fica muito mais fácil para a gente responder as perguntas. Como aqui nós temos pouco tempo, vai ficar para vocês lerem esse texto com calma e entendendo, porque é importante. Está falando tudo que a gente precisa para as nossas respostas. Já vou fazer a marcação dos itens importantes. Isso aqui é uma parte importante. Fiz de cinza. Vou marcar de vermelho. Lembra que tinha a perguntinha que eu falei que eu já ia deixar marcado com vermelho? Uma outra que falava que eu ia marcar de azul. Parte importante do texto eu vou marcando de cinza. Eu acho importante, pode me ajudar. E aí tinha uma parte que perguntava o que era divisa. Olha lá, eu já marquei de roxo. Por fim, o que é um marco? Eu vi que está falando de marcos no chão, eu já estou marcando de preto para nós respondermos. E aí a gente vai responder. Por que as divisas mudam? De acordo com o que a gente marcou lá no texto de vermelho, os acontecimentos históricos, como os conflitos, compra de território, divisão de estado ou acordo político, isso daqui é que ocasionaram as divisas, a mudança dessas divisas. Azul, que acontecimentos contribuíram para a mudança do número de estados? Quer dizer, o que aconteceu que mudou? À medida que a população cresce e ocupa novas terras, desmata as florestas para usar o solo na agricultura ou obter pasto para o gado, constrói estradas, cidades e indústria. Isso tudo são os acontecimentos que ajudam a ter as mudanças do estado. O que são divisas? Nós marcamos de roxo. Linha que marca no mapa a separação entre dois estados, que é aquela linha que fala termina um e começa o outro estado. E lá no finzinho do texto, o que são os marcos colocados nas divisas? Lá no finzinho do texto nós marcamos de preto. Placas ou construções em pedra colocadas no chão, mostrando onde começa e onde termina o território de cada estado. Então, no mapa, a gente tem as divisas, que são as linhas, mudando onde termina um estado e começa outro. E nas estradas, nas pontes, nós temos alguma marcação, que são os marcos. Vamos para o exercício 3. Observe as imagens a seguir. Nós temos aqui 3 imagens. Vamos analisando, já respondendo as perguntas. Letra A. A placa na imagem 2 sinaliza a divisa entre quais estados? Eu venho aqui na imagem 2. Divisa, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, já está mostrando. Então, sinaliza a divisa entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Letra B. Qual das imagens mostra que a ponte demarca a divisa entre estados? Olhando essas imagens, qual delas está mostrando uma ponte? Não é nessa imagem número 1? Então, a imagem 1 mostra que a ponte foi construída na divisa entre dois estados. Olha as placas lá em cima. Letra C. Qual das imagens mostra que sobre a estrada está demarcada uma divisa? É só olhar. O que eu estou vendo? Isso aqui parece ser uma ponte.
Na 1 é uma ponte. Essa daqui é o quê? Um caminhão rodando. Isso é uma estrada. A imagem 3 mostra a divisa demarcada sobre a estrada. Letra C. Letra D. As divisas entre os estados retratados nas imagens estão demarcados por elementos naturais ou elementos construídos? Gente, lembrando, elementos naturais é tudo que é da natureza, é tudo como nós recebemos de Deus, do Criador. E elementos construídos é tudo que o homem pôs à mão, modificou, construiu. Olha, analisando aqui, eu tenho aqui, olha, ponte, estrada, o que é isso? Elementos construídos, não é? Então, respondendo, as divisas estão demarcadas sobre elementos construídos, ponte, estrada. Só uma coisinha, vocês estão percebendo que a nossa amiga, ela ficou aqui a aula inteira? É só para vocês pesquisarem, tá? Olha ela aqui estudando junto com a gente. Chegou a hora da tarefa. Vocês vão ter que fazer o exercício 4 da página 155 e 156, os exercícios 1 e 2 da página 161. Vamos começar explicando o exercício 4. Consulte o mapa que está no final da aula. Quer dizer, no final desta aula, nós vamos deixar disponível para vocês um mapa político do Brasil atual, tá? Com esse mapa que vocês vão pegar, deixar aberto, vocês vão responder. Letra A. Escreva dentro de cada estado a sigla que corresponde ao seu nome. Lembram? Estado. Cada pedacinho desse que é formado o nosso Brasil. Então, vocês vão olhar o mapa que vai estar disponível para vocês. Vai lá, o exemplo. Nesse estado aqui, eu olho lá o Amazonas, coloca a sigla. E isso vocês vão fazer com todos os estados. Coloque a sigla de cada estado. Em seguida, marque caneta vermelha. Ah, professora, canetinha? Não, usa lápis de cor. É melhor. Lápis, tá? Risca aqui, faz lápis vermelho. As divisas do estado onde você mora. Moçada, nós moramos no estado de São Paulo. Então, nós vamos contornar de vermelho toda a divisa. Olha lá, nós começamos. Não está terminado não, tá? Vocês terminam. E com risca caneta, lápis preto. As divisas dos estados vizinhos. Os nossos vizinhos são aqui, ó, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná. Esses estados também têm divisa. Todos eles vocês vão contornar as divisas de preto. Faça isso em todos os estados vizinhos. E depois, com a rosa dos ventos, vocês vão responder a letra C. Vocês têm a transparência, senão vocês pegam essa aula nesse ponto e olha, a rosa dos ventos, indicado ao norte. Quando ela está indicada ao norte, ela está em qual estado? Goiás, imediatamente ao nosso. E aí vocês vão fazer isso em todas essas direções da rosa do vento. Tarefa 1, exercício 1, a bandeira que o Brasil já teve. A bandeira do Brasil nem sempre como foi hoje. Ó, nossa amiga aqui, ó. Pesquise no site indicado quantas bandeiras o Brasil já teve e apresente essa informação na próxima aula. Não, para isso nós já estamos deixando para vocês agora todas as bandeiras que o Brasil já teve. Então vê lá, quantas foram? E em seguida, na letra B, vocês vão escolher uma dessas bandeiras do Brasil, não precisa ser atual, a que vocês mais gostarem, e desenha no caderno, tá? Tarefa. Para a tarefa 1, aqui nós estamos já disponibilizando todas as bandeiras do nosso país. Tarefa 2, consulte o mapa da próxima página. Lembra que eu falei que ia ter um mapa no final da aula? Mas com o mapa da próxima página, no seu caderno pautado, quer dizer, no caderno com linhas, escreva o nome dos estados que fazem divisa. São os vizinhos de cada um desses. Olha lá, primeiro Goiás, exemplo. Olha o mapa aqui.
Goiás, achei Goiás. Quais são os estados vizinhos? Eu vou começar. Ó, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Mato Grosso do Sul. Então, é para escrever todos os seus vizinhos. Lembra-se que divisas são as linhas que separam um estado do outro no mapa? Moçada, seja curioso. Você sabe que pássaro é esse? O que você sabe sobre eles? Lembra do nosso pássaro que acompanhou nossa aula, nosso amiguinho? Pesquisa. Na próxima aula, a gente vê se você está certo. O que nós estudamos hoje? Aprendemos sobre as cores e as estrelas da bandeira do Brasil. Fizemos a leitura das páginas 145 até a 156. Resolvemos as atividades juntos das páginas 147 a 152. Vocês terão que terminar o exercício 4 da página 155 e 156 e vão ter que fazer a tarefa, que é o exercício 1 e 2 da página 161. Lembra que os mapas, as bandeiras e o mapa para essas duas tarefas tem no final da aula. Dúvidas, correções, manda para os professores. Beijo no coração de todos, alunos, pais e professores, tá? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.